Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Caio e esse é o canal que vai abrir a sua mente para o quadrinho franco-belga. E estamos aqui mais uma vez com um novo vídeo de lançamentos, dessa vez os lançamentos do mês de junho de 2025. E esse vai ser um vídeo um pouco diferente dos vídeos anteriores. O mês de junho eu diria que foi um pouco fraco no quesito de destaques, pelo menos para mim. Tiveram alguns integrais bem interessantes, tiveram alguns novos volumes de séries bem interessantes, mas poucas coisas muito interessantes. Tiveram sim coisas interessantes, mas poucas coisas extremamente interessantes no quesito de one-shots ou séries novas. Mas teve um destaque que para mim compensou o mês inteiro e é exatamente o único destaque do vídeo de hoje, e é por isso que esse é um vídeo diferente, que é Le Royaume décide. Esse é um quadrinho que, infelizmente, eu não consegui encontrar muitas imagens no site de mídia franceses. É um quadrinho lançado por uma editora menor, a Camiti Edition, e ele foi lançado por meio de financiamento coletivo lá na França. Eu acredito que ele só deve começar a ser vendido em livrarias e em comic shops agora em julho, agora mais ou menos na metade de julho. E em junho o lançamento foi mais para os apoiadores. Eu não sei exatamente na França, mas teve sim, isso eu tenho certeza, evento de dedicação lá na Bélgica e também venda de alguns originais. E talvez vocês estejam se perguntando, se esse é um quadrinho assim tão obscuro, como exatamente eu acabei descobrindo e por que exatamente ele é um destaque, ou melhor, o destaque do mês de junho para mim? Bem, esse é um caso muito interessante, vocês devem ter visto pelo título do vídeo. Esse é um quadrinho que lançou primeiro no Brasil, na CCXP de 2024. E por quê? Esse é um quadrinho brasileiro? Não, é um quadrinho franco-belga. Só que a arte dele é feita pelo artista brasileiro Paulo Borges. E ele conseguiu lançar o quadrinho aqui no Brasil antes de ser lançado lá na França. Porque esse quadrinho, na verdade, era para ter sido lançado no ano passado. Só que teve um delayzinho, não sei exatamente porquê, alguma situação lá com a editora. E aí o lançamento que deveria ter sido mais cedo caiu agora para o mês de junho de 2025. Não consegui achar muitas imagens, mas eu consegui já ler o quadrinho. Eu tô com ele há um bom tempo já. Eu ainda não tinha lido, eu consegui ler ele ontem. Ontem, na questão em relação à gravação do vídeo. Eu tenho inclusive aqui, ó, um autógrafo, uma dedicace do Paulo Borges. Esse é um quadrinho especial, porque eu estava esperando o lançamento dele desde 2023, desde a CCXP de 2023, que foi quando eu conheci o Paulo Borges. E, cara, Paulo Borges é um cara muito legal. Se alguém algum dia vê ele num evento de quadrinho aqui no Brasil, vai na mesa do cara, bate um papo com ele, ele é um cara super legal. Pergunta se ele ainda tem alguns originais de O Reino dos Cids, que é o título aqui no Brasil. Eu vi alguns originais no ano passado e, cara, a arte é maravilhosa. A arte já é bonita na edição. Agora, com as cores, mas a arte em preto e branco, os originais eles são maravilhosos. Eu não tenho certeza se ele ainda tem todos, ele deve ter alguns, talvez, eu não tenho exatamente certeza. Ele, se eu não me engano, vendeu alguns originais lá na Bélgica, agora no mês de junho. Então pode ser que algumas das melhores artes ele já não tenha mais o original. Mas, cara, a arte disso aqui é sensacional. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito, porque, né, tô gravando com o celular. Mas, cara, é muito foda. E eu queria muito aproveitar essa oportunidade para dar essa divulgação para o Paulo Borges. Sigam ele no Instagram. Ele é seguidor do Caio na BD no Instagram. É, quadrinista seguindo a gente. Eu também queria falar disso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o lançamento de quadrinho franco-belga. É um quadrinho... Quadrinho não. É um livro que o Paulo Borges lançou independente, falando sobre o processo da arte dele, os materiais que ele usa, o processo de criação dele. Ele também tem páginas de projetos que ele já trabalhou. Esse é um cara bem velha guarda, é um cara que trabalhou na era de ouro da Abril. Então, quadrinhos Disney, Trapalhões, Sérgio Malandro, trabalhou no estúdio do Eli Barbosa. É um cara foda. E eu gostaria muito que quem estiver vendo esse vídeo fosse lá dar uma moral pra ele no Instagram. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo. Então, por favor, quem puder, dá uma olhada lá. Eu vou tentar colocar algumas imagens do quadrinho.
Não sei se eu vou achar muitas imagens. O que eu achar, provavelmente eu vou achar no Instagram dele de qualquer jeito. Então quem for olhar lá já vai conseguir ver. Talvez se eu tivesse pedido, ele até mandasse para mim, se eu tivesse pedido, manda uma imagem, por favor, da capa do quadrinho francês para eu colocar no vídeo, estou fazendo um vídeo sobre esse quadrinho. Talvez ele até mandasse, mas primeiro que eu não queria encher o saco do cara com isso, e depois, quando eu pensei em fazer isso, eu já estava muito em cima da hora, mesmo que ele visse a mensagem, eu não acho que daria tempo dele me mandar antes de eu gravar esse vídeo, ou antes de eu publicar esse vídeo. Então, infelizmente não deu. Eu vou ficar devendo na questão de imagens, mas é um quadrinho muito bom. E sobre o que fala? Nós temos os Cids, que são uma raça de fadas que eles foram quase exterminados pela humanidade. E por causa disso, eles se refugiaram numa ilha e colocaram um feitiço que impede a entrada da humanidade. Com isso, outras criaturas mágicas, outras raças mágicas, foram viver lá e acabou se formando o reino dos Cids. Todas as criaturas mágicas são governadas pela rainha dos Cids. Passa-se muito tempo e está chegando a época da rainha Cid escolher uma das 3 filhas dela, que são essas 3 mulheres na capa, para assumir o trono. Só que a rainha desaparece misteriosamente junto com o exército Cid e ao mesmo tempo também desaparece a barreira que protege eles. Então eles estão vulneráveis ao ataque dos humanos. Ao mesmo tempo a gente tem esse personagem aqui, que eu talvez fique devendo o nome. Deixa eu ver, tem uma parte aqui atrás. É o Adriel, que é um jovem que ele tá querendo entrar no exército do Imperador Humano. E aí ele sai junto com o tio dele, chamado Tronche Monstre. Eu acho legal que tem um monte de apelido que é tudo em francês. Você percebe que é francês porque tem tipo lá. É tipo o nome da mulher lá e um título. Então você percebe que é bem francês, mesmo na edição brasileira. E aí ele acaba envolvido nessa treta toda. Eu não vou dar spoiler, o tio dele também acaba envolvido. Eles acabam se separando, mas de forma independente, os dois acabam envolvidos na situação. Não quero dar muito spoiler, porque eu quero muito que quem esteja vendo o vídeo vá atrás, falar com o Paulo Borges para ver se consegue uma cópia da edição brasileira. Eu sei que ele tá com algumas cópias da edição francesa para vender, mas não quero que vocês vão atrás porque eu quero pegar uma para mim. Eu ainda não peguei. Eu tô pedindo desde 2023 uma cópia disso aqui em francês. Espero que ele guarde uma para mim para eu comprar dele na CCXP desse ano. Mas, cara, isso aqui é bem legal. Eu acredito que a história deve ser concluída em 2 volumes. O esquadrinho ainda não terminou a história terminou em aberto, nesse quadrinho aqui. Acredito que no segundo deva concluir. Talvez, se o roteirista quiser, ele consegue arrastar para um terceiro. Mas eu espero que eventualmente tenham mais volumes, mais quadrinhos passados nesse universo, né? Espero que a série seja expandida. Tanto para o Paulo Borges fazer mais quadrinho na França, que eu gosto muito desse cara, eu quero muito que ele produza mais quadrinho franco-belga. Mas também porque eu gostei do universo, eu achei bem interessante. E além disso, tem um outro quadrinho que eu também quero falar. É um quadrinho que foi lançado aqui no Brasil. É um quadrinho brasileiro, um quadrinho nacional. Ou talvez não. E é exatamente por isso que eu acho que é interessante falar dele. Eu vou falar agora de Kabuki. Eu acredito que muitos aqui devam conhecer Kabuki, quadrinho novo do Thiago Minamisawa e do Guilherme Petreca. A Pokémon aqui deve ter feito uma puta propaganda pra isso aí, né? Mas coisa que talvez muitos de vocês não saibam é que Kabuki saiu quase simultaneamente na França. E por que eu digo quase? Porque o quadrinho saiu antes na França. O quadrinho saiu na França no dia 6 de junho, se eu não me engano. E a pré-venda terminou aqui no Brasil, se eu não me engano, no dia 13 de junho. Então ela saiu na França com uma semana de antecedência. Tanto que se você segue o Guilherme Petreca no Instagram, eu não sei o Thiago, eu só sigo o Guilherme Petreca. Mas se você segue ele no Instagram, você provavelmente viu que ele estava na Europa na época do lançamento. Estava passando por vários eventos de dedicace, negócio de exposição. E
eu queria muito falar, muito mencionar essa publicação, porque, cara, eu acesso vários sites de mídia franceses sobre quadrinhos e teve muita propaganda de Kabuki. Eu acredito que foi um lançamento muito bem sucedido lá na França. A Ankama fez muita propaganda desse negócio. Eu diria até que a Ankama fez mais propaganda de Kabuki do que a Pock Nankin até. O que é engraçado. E aí eu queria deixar essa pergunta que é uma dúvida minha. E eu não acredito que nem o Guilherme Petrec nem o Thiago Minamissal vão ver esse vídeo, mas eu queria muito saber, uma dúvida minha, pessoal mesmo, como que funcionou essa questão do licenciamento. Porque o quadrinho foi lançado quase simultaneamente no Brasil e na França. Então eu queria saber se a Pipoca Nanquim teve envolvimento no. Não sei se nem se eles podem falar isso, mas se a Pipoca Nanquim teve envolvida também na discussão com a editora francesa, porque a Ankama já lançou o outro trabalho deles, que foi o Shamisen, se eu não me engano. Então eles já tinham, provavelmente já tinham contato dentro da editora, apesar de que a Pipoca Nanquim deve ter feito a ponte da primeira vez, mas eu não sei se dessa vez a Pipoca Nanquim teve envolvida nessa ponte, se a Pipoca Nanquim fez parte da negociação, ou se eles eram por fora. Então é que eu sei que o Thiago Minamissal, ele tem toda a questão de trabalhar com animação, pá, é separado. E eu acredito que o quadrinho seja legalmente dos dois. Eu acredito que a Pipoca Nanquim tem só os direitos de publicação aqui no Brasil. Eu queria saber como exatamente funcionou essa questão do licenciamento para lançar no Brasil e na França ao mesmo tempo. Se tem um motivo pelo qual saiu antes na França do que no Brasil, apesar de não ter sido tão antes, ainda assim saiu na França. E por causa disso, qual que eles considerariam a editora original oficial do Kabuki? Se é a Ankama ou se é a Pipoca Nankin? Para decidir se o quadrinho pode ou não ser considerado um quadrinho europeu ou se é realmente um quadrinho nacional. Porque muitas vezes, claro, o quadrinho é feito por duas pessoas que não são da Europa, mas é lançado oficialmente, originalmente, por uma editora europeia. Então eu, pessoalmente, considero quadrinho europeu. Mas é uma dúvida minha mesmo. Eu acredito que eles não vão falar sobre isso, mas eu gostaria muito que falassem. Mas é claro que o mercado franco-belga não lançou só 2 quadrinhos no mês de junho, né? Temos também as nossas menções, e lembrando que os quadrinhos que ficaram em destaque não são os melhores quadrinhos do mês. São os quadrinhos que foram mais interessantes para mim. É baseado sempre na minha opinião pessoal. Mas tem muito quadrinho interessante e eu vou falar agorinha. Bora lá. Déranger, volume 3. Albertine a disparu. Esse quadrinho parece bem legal. É sobre um prefeito de uma cidade interior procurando uma mulher que desapareceu, que não é vista há vários anos. Les Cinq Drapeaux, volume 2. Pode não parecer, mas esse quadrinho é um quadrinho de guerra. Les Cinq Terres, volume 15. Eu adoro Les Cinq Terres, então não tinha como não estar aqui. Albert Kahn, L'archiviste de la planète. Albert Kahn é uma pessoa que existiu de verdade, é um quadrinho histórico, quadrinho biográfico, sobre um cara que ele foi responsável, se eu não me engano, por uma das maiores coleções de fotografia do mundo. Era um cara que ele financiava fotógrafos no mundo todo para tirar fotos de várias coisas do mundo para ele conhecer várias culturas diferentes. Parece bem legal o quadrinho. Alva, volume 2. American Piranha, volume 3. Esse quadrinho parece bem legal, já dei uma olhada nas outras edições, ainda não li, mas já dei uma olhada. E é um bagulho policial, mas que também envolve seita demoníaca, parece bem legal. Amour Toxique, Área Integral 1. Cara, eu não conheci essa série, mas é uma série bem longeva. Se não me engano, ela lança volume desde 82. Essa série Área é uma série belga. E aleatoriamente saiu o integral que compila acho que os primeiros 4 volumes. O Chão de Grenouille, volume 3. O Chão de Grenouille é uma série que me interessa bastante por ser escrita por Bárbara Canepa, que é uma artista que eu sigo nas redes sociais, é uma artista que esteve envolvida com uma série que eu gosto pra caramba, que é Skydoll. Eu pretendo trazer vídeo de Skydoll eventualmente. E ela também esteve envolvida com o quadrinho Witch, que é um outro quadrinho que eu sou maravilhado. Eu adoro Garotas Mágicas Europeias. Ça arrive à tout le monde, quadrinho que aborda essa questão de gravidez
não de ter o filho, mas a questão de perder o filho durante a gravidez. Parece um quadrinho assim bem legal, bem emocionante. Camp Coyote, volume 3, quadrinho de acampamento aí, acampamento super perigoso, parece bem legal pra molecada. La Confrérie des Tempêtes, volume 1, uma nova série aí, eu acredito que deva ter alguma relação com uma outra série chamada West Fantasy. A West Fantasy é uma série de faroeste com elementos de fantasia, então tem orc, elfo, mas é faroeste. Esse aqui eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, a mesma editora, só que ao invés de ser faroeste é de pirata. Cyborgs, volume 2, para quem se lembra bem aí, viu os outros vídeos, o primeiro volume saiu em preto e branco em janeiro, e saiu de novo em colorido, acho que uns 2 meses atrás. Uma série que está sendo rápido, acredito pelo fato de ter desenhistas diferentes para cada volume. Donjon Parade, volumes 11 e 12, saiu o 11 e o 12 ao mesmo tempo, não sei exatamente porquê, mas eu acredito que o povo aqui não conheça Donjon Parade, eu nunca li também, mas eu sei que Donjon é um conjunto de várias séries diferentes e acho que tem bastante tempo que sai lá na França, acho que deve ser bem famoso. Duan Integral. Duan é uma série que eu tô há um tempão para ler, eu quero bastante ler esse quadrinho. Alguns talvez conheçam o artista, Félix Vega, é o mesmo cara de Fantasmas de Pinochet e Juan Buscamares, que já saíram aqui no Brasil. Elias Ferguson, volume 3. Empires, volume 4. Ernest e Rebecca, volume 10. Eu dei uma olhada em outros volumes dessa série, é bem bonitinha, bem legal. L'Escadron de Catherine de Medici, volume 2. Cara, eu vi a Dargaud publicando bastante coisa desse quadrinho e eu vi bastante gente lá da França publicando sobre esse quadrinho. Então deve ser um quadrinho bem interessante. Face Cachée, integral. Gen War, volume 3. Para quem gosta de quadrinho que faça sentido, esse não é para você. É um quadrinho maluco, tipo, aconteceu um desastre natural e aí agora tá uma guerra de gerações, velhos, idosos contra adolescentes. E é escrachado pra caralho, mano. Os adolescentes são nojentos pra caramba e os velhos são super militarizados. É bem engraçado. Idefix et les Irréductibles, volume 8. Série aí, spin-off de Asterix, né? A série própria do Idefix. Le Jour du Dépassement. La Wai Integral. L'Ange Sale, Amour et Céréales. É um quadrinho que parece que aborda relações familiares. Eu dei uma olhada em alguns previews. São várias chargezinhas que parecem bem engraçadas. Mages, volume 13. Mais uma série aí do mundo de Aran. Eu não sei se é Aran ou se é Aran. Não tenho certeza, mas é mais uma. É aquela que eu sempre lembro, né? A Mitsu tentou trazer e não deu certo. Mauvais Monstre, volume 3. Mickey e la Traversée du Monde, volume 2. A arte tá bem legal. Ogrest, volume 5. Quem joga Wakfu, Dofus ou conhece o desenho, né, a série animada de Wakfu, deve conhecer Ogrest. Nunca li esse mangá, é um mangá da Ankama, nunca li. Parece que ele ficou um tempo parado, mas agora tá voltando. Orcs e Gobelins, volume 29. Se eu não me engano, saiu Orcs e Gobelins há pouquíssimo tempo atrás e já saiu de novo. Essas séries aí da Soleil é coisa de maluco, mano. Os caras botam 1 milhão de desenhistas pra fazer e aí sai volume a cada 3 meses. Partition Irlandaise, volume 3. Pax Élfica, volume 2. Le Pays de l'Eau qui Monte, quadrinho sobre enchente, só que os personagens são animaizinhos fofos. Saboteuse, volume 4, quadrinho de Segunda Guerra. Samurai, volume 18. E a gente tem aqui também a edição definitiva de um quadrinho chamado Ragnarok, da Glénat. Eu resolvi falar porque eu vi umas coisas bem legais sobre esse quadrinho no Instagram da Glénat. Saiu uma edição definitiva agora e eu achei um pouco confuso. A edição original, eu acho que tinham 6 volumes. Só que ao invés de cada um desses volumes definitivos compilar 2, na verdade eles compilam 3. O primeiro compila os 3 primeiros, o segundo compila os 3 últimos, e parece que o terceiro é tudo material novo, que ainda não tinha sido lançado.
Eu não sei exatamente por que eles decidiram lançar uma edição definitiva. Mas eu achei bem legal que se você juntar os 3 volumes e pegar as capas, tanto a frente e a parte de trás, vai formar uma imagem enorme e contínua. Slum Kids Volume 2. Esse é um quadrinho que tem piada interna no grupo da galera que estava em Anguleme, agora em janeiro, com a Grande Rota. Inclusive, sigam a Grande Rota. Porque quem me recomendou esse quadrinho, não o volume 2 especificamente, mas o volume 1 de Slum Kids, foi o Ferrez, da Comic Zone. Porque ele falou, nossa, esse quadrinho parece muito foda, que é quadrinhos, parece coisa de criança, mas aí você vai ver, é violento pra caramba, é as crianças lutando pra ter o controle da quebrada. É um bagulho muito louco. E aí a gente brinca que não pode falar de Slam Kids porque o Ferrez gostou e talvez ele queira publicar. Então, ó, galera, quem tá vendo esse vídeo, não fale de Slam Kids porque o Ferrez gostou. E se ficar falando muito de Slam Kids, o quadrinho Slam Kids, que não pode falar, hein, quadrinho Slam Kids. Não pode falar muito porque se outra editora ficar sabendo que o Ferrez quer publicar Slam Kids, a editora pode tentar meter o olho lá e roubar os direitos de Slam Kids, hein? Então não pode falar de Slam Kids. Slam Kids, volume 2. Aí temos aí Tête de Chien, volume 3, quadrinho medieval. Eu já peguei, ainda não li, mas eu já estou aqui com as edições digitais do primeiro e do segundo. Depois eu tenho que dar uma lida, parece bem interessante, a arte é bem legal. Tia et le monde enfoui, volume 1. La vallée du vivant. Vendre Naples et mourir. E Whisky. E por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dos quadrinhos que eu falei aqui. Se você souber de algum outro quadrinho que saiu no mês de junho, pode deixar nos comentários. E até se você souber de algum outro quadrinho que não é um quadrinho recente, mas é um quadrinho interessante pra gente falar aqui no canal, deixa aí também. Pode ser que ele apareça no nosso Instagram, pode ser que ele apareça em um futuro vídeo de Cai Com Tudo na BD também. E falando no Instagram, não se esqueçam de seguir o nosso canal lá no Instagram, Caio na BD. Teve recentemente posts sobre um quadrinho que eu já tinha falado aqui no vídeo de lançamentos, Le Diable et Coral. E não esqueça também de seguir o Paulo Borges, grande artista brasileiro, cara foda, velha guarda. Vocês com certeza não vão se decepcionar, o cara é super gente boa. Não se esqueçam também de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar uma olhada nos outros vídeos que a gente tem aqui no canal, tem bastante coisa interessante, para ficar de olho em tudo que o mercado franco-belga tem para oferecer. Valeu! Slam Kids!